Olá, gente. Bom dia para quem está conosco ao vivo, agora às 6 da manhã, em ponto. Essa nossa leitura diária. Iniciamos às 5h57, coloco ali uma contagem regressiva e 6 em ponto entramos aqui ao vivo. Todos os dias. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu reparei que ontem lá no nosso grupo 3, que foi o grupo divulgado ontem para novos participantes, entraram ali por volta de 50 pessoas. Se você está aqui ao vivo ou está acompanhando a gravação em outro horário, seja muito bem-vindo. Saiba que este é um plano de leitura bíblica anual. Em 365 dias, nós vamos ler e interpretar a Bíblia. Teremos completado ao final dos 365 dias, mas é bom que você saiba que hoje é o dia de número 76, então alguns dias já estão para trás. O que eu aconselho a você? Ou você segue daqui para frente, e quando completarmos 365, você vai ter mais 75 dias, você continua. Vamos supor, chegou o final do ano, todos que estão desde o início concluíram. Você ainda vai ter mais alguns dias pela frente. Ou você vai resgatando. Acompanhe a leitura do dia e resgata em outro horário uma gravação dos dias anteriores, até que você nos acompanhe, tá bom? Mas não tem problema nenhum você seguir daqui para frente. Agora, seria importante que você resgatasse pelo menos o dia de número 1 e 2, porque nos primeiros dias eu explico qual o exercício que nós adotamos esse ano, que é a hermenêutica para a interpretação da palavra, o que é a hermenêutica, quais princípios da hermenêutica nós adotamos, e também eu falo por que nós escolhemos essa Bíblia aqui, ó, BKJ, é a Bíblia do rei James, King James, de 1611. Por que nós este ano estamos fazendo a leitura desta versão? Tudo isso eu falei nos primeiros dias, no primeiro e no segundo dia, tá bom? Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, é onde nós estamos agora, a partir do capítulo 11. Já deixa aberto em João, capítulo 11. Se você quiser adquirir uma Bíblia como essa, que tem espaço para anotações, entre em contato comigo, eu te envio o link, tá? Aqui na descrição do vídeo também, se eu não me engano, tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, descrição... Tem. Não tem. Tem sim, aqui, ó. Adquira sua Bíblia aqui. Site www.tempodasalvação.com/livraria. Tá. Aqui na descrição tem o link também, mas caso contrário você não encontrar aí, você entre em contato comigo. Tá bom? Mas não tem problema nenhum também se você não tiver essa Bíblia, porque eu coloco na tela, ó. Eu compartilho na tela. Para quem é novo por aqui e não sabia, você também pode acompanhar na tela do seu celular. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia que estamos aqui reunidos nessa sala de leitura. Pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, por isso a Bíblia está aberta. E queremos interpretar os textos, por isso estamos aplicando a hermenêutica, lendo com calma, com atenção, sem amarras institucionais, entendendo que a Bíblia não é denominacional, não pertence à igreja A, B, C ou D. A Bíblia é da Igreja de Cristo e queremos saber o que Cristo nos ensinou através dos seus santos apóstolos. Fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de hoje. Ontem foi demais, né? Movimentou bastante os nossos grupos e a rede social também, a leitura de ontem. E glória a Deus por isso. Muitas pessoas entenderam bem quem é o ladrão de João 10:10, né? Seguimos então, capítulo 11, não requer muito a interpretações, porque é um texto bem explicativo, não tem notas adicionais, mas os outros têm. E eu vou mandar o PDF para vocês, tá? Estou em atraso, falta o PDF Eu mandei o 75, só conferir aqui no grupo. Não. Então falta o 74 e o 75. Não, mandei o 74. Falta o 75 e o 76. Hoje eu mando. Ok? Então vamos ler aqui. João capítulo 11. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia
de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Vocês se lembram que Jesus estava em um confronto com os fariseus, com os judeus, religiosos da época. Tudo começou por causa da cura de um cego no dia de sábado. Usou saliva, que era considerado como remédio, misturou na argila, fez um barro, coisa que também não podia fazer, passou nos olhos do cego, enfim, isso deu uma confusão tremenda. E Jesus foi sendo confrontado e ele foi defendendo também como Filho de Deus, mostrando a sua autoridade, sendo o Senhor do sábado. Culmina em uma parábola que mostra que o falso líder religioso é considerado como um mercenário, que não quer o bem das ovelhas. Enfim, tudo isso foi falado ontem. Lembram dessa confusão? E no finalzinho queriam apedrejá-lo, por isso ele saiu meio que escondido no meio da multidão. Então, aí agora Jesus fala: vou voltar para lá de novo. Os discípulos: mestre, aqui parafraseando, né? Pedindo uma licença do texto: mestre, já foi uma confusão lá, vamos parar com esse negócio aí? Vamos parar de mexer com esse povo? É igual tem gente que às vezes fica me mandando mensagem, quando eu coloco algum versículo assim, que é defesa da fé, tem gente que me manda mensagem e fala assim: pastor, para de mexer com esse povo, prega só Jesus. Mas se eu pregar Jesus, vai dar nisso, ó. Eu prego Jesus, eu prego o que Jesus falou em João 10, capítulo inteiro. Aí tem gente que vai lá no meu particular, e às vezes até educadamente, fala: pastor, prega só salvação. Tá, mas se eu pregar salvação, eu tenho que falar do falso profeta, eu tenho que falar do anticristo, eu tenho que alertar que existe um espírito de engano no mundo. Jesus mandou fazer isso. Quando Jesus foi falar sobre fim dos tempos, o primeiro sinal que ele deu aos discípulos foi o engano. Ele falou: vede para que ninguém vos engane. Vai acontecer isso, isso. Eu tenho que pregar isso. Mas tem gente que não entende. Mas não tem problema. Me importa agradar a Deus e não aos homens. Não foi isso que nós lemos também no texto? Então, os discípulos vieram com esse mesmo discurso que tem hoje em dia, né? Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se o homem andar de noite, ele tropeça, porque nele há luz. Veja, quando Jesus fala assim, ó, não há 12 horas no dia, tradicionalmente, culturalmente, aquele povo tinha um costume de trabalhar até 12 horas por dia. De noite não trabalhavam. Tinham o costume de trabalhar até 12 horas por dia. Então, quando se falava assim, não há 12 horas por dia, era um tempo de trabalho. Jesus está dizendo o seguinte: não há 12 horas no dia? Nesse período as pessoas não trabalham? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Vamos lá, e vamos andar de dia. Porque quem anda de dia não tropeça. Eu estou na luz, estou fazendo a minha parte. Eu vim para trabalhar. Não tem problema não, tem que fazer o que tem que ser feito. Eu vou atender meu chamado. Vamos embora. Versículo 11. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então
os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. O texto é claro, né? Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E eu estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Jesus está falando: eu até estou contente com isso, por causa de vocês. E é até bom que vocês não estavam lá, vocês estão aqui comigo, e vai acontecer algo para que vocês creiam. Um sinal, né? Vocês se lembram que no primeiro dia da leitura de João, na visão panorâmica, dá só uma licencinha. Nós falamos na visão panorâmica que João ele teve um objetivo evangelístico ao escrever esse livro, e ele usa os sinais para mostrar a divindade de Cristo, a autoridade dele e o seu poder miraculoso. E um dos sinais que João escolheu foi a ressurreição de Lázaro. Então a ressurreição aconteceu para que as pessoas crescem em Cristo. Então Cristo falou: eu até estou contente que isso aconteceu para que vocês creiam. Versículo 16. Então Tomé, que é chamado Dídimo, Então Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos versículo 16. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Olha só, Tomé falou para os seus condiscípulos, né? Os outros que estavam ali também, aprendendo com Cristo. Vamos lá para a gente morrer com ele. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, então, Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então, disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, tendo ela dito isto, seguiu seu caminho. E chamou-a secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde estava Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ele, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: onde o puseste? E eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Você vê que aqui prova também que Jesus era 100% homem, né? 100% homem e 100% Deus. E todos nós, como 100% seres humanos, podemos chorar sim. Quem disse que você não pode chorar diante de um problema? Quem disse que é fraqueza?
que é sentimento. Não chora não. Isso é sentimento, a fé não age com sentimento. Somos seres humanos. Jesus chorou. Versículo 36. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Eu vou mandar uma foto para vocês lá no grupo. Deixa eu anotar aqui. Lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar a foto desse sepulcro aqui como ele era. Depois da leitura eu mando. Já anotei aqui. Então, o sepulcro era tipo uma caverna que tinha uma pedra posta sobre a caverna. Era meio que não era sepulcro superior, posso dizer assim, térreo. Era um buraco. Vou mandar a foto, eu tenho uma foto. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço, por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Então Jesus ora ao Pai em voz alta, para que as pessoas ouçam que ele está ali conversando com o Pai, falando: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Aí ele fala: na verdade eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu só estou falando assim para as pessoas ouvirem que eu estou fazendo um pedido ao Senhor e que o Senhor me ouve. E creiam, que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram pelo seu caminho, até os fariseus, e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então veja, esses sinais foram escritos, nós lemos lá no primeiro dia, na visão panorâmica, está no último capítulo, se não me engano, 24 do livro de João, que diz: esses sinais foram registrados. Há muitos outros que não caberiam em todos os livros do mundo, supôs João. Está escrito dessa forma. Mas ele disse: esses sinais que estão escritos aqui foram escolhidos, estes 8, e a ressurreição é um deles, para que as pessoas creiam em Jesus. Então, alguns que viram aquilo creram, outros foram embora e foram falar para os fariseus as coisas que estavam acontecendo. Agora, eu te pergunto, você que está aqui assistindo, ao vivo ou à gravação, eu te pergunto, esses sinais que estão escritos é suficiente? Ou você é daqueles que dizem assim: eu quero um sinal de que Deus é na minha vida, eu quero um sinal que Deus é vivo. Se Deus é vivo, isso tem que acontecer. Você é da turma dos fariseus? Ou você é dessa turma que crê em Cristo, pelo que já está registrado, pelo que já aconteceu? Coloque aí nos comentários, faça a sua declaração pública. Diga: eu creio. Ou coloque assim: não, eu preciso de sinais, eu quero mais um sinal. Verbalize aí a sua verdade. Coloque aí nos comentários. Eu vou colocar aqui: eu creio.
já é suficiente. Para mim já é suficiente. O que está escrito, eu creio e a... Eu vou falar assim, ó, eu creio e a palavra me basta. Eu creio e a palavra me basta. Declaro isso publicamente. Se houver sinal ou não houver sinal, se fizer alguma coisa nova ou não, para mim já é suficiente. Eu creio que ele é o Filho de Deus e creio que eu não vou morrer. Eu creio que eu vou viver eternamente, por graça, porque eu não merecia. Mas a graça me alcançou. É claro que o meu corpo vai ficar, né? Vai desligar, né? O corpo fica por aqui, vai voltar para o pó. Mas a alma vai viver eternamente. Eu creio nisso. Eu creio, para mim é o suficiente. É o suficiente. Então tá bom, vamos continuar aqui com a leitura. Versículo 47. Então, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: o que faremos? Pois esse homem faz muitos milagres. Ah, meu Deus, olha só. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim, sozinho, todos os homens crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Olha isso, gente. Olha o medo dos falsos líderes religiosos que já têm posição na sociedade. Se deixarmos assim, todos os homens crerão nele e virão os romanos, o poder político, e tirar-nos-ão do nosso lugar e nossa nação. Versículo 49. E um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. Isso é fato, isso tinha que acontecer, isso já estava dito. E como ele era o sumo sacerdote daquele ano, a gente já entendeu isso lendo as leis mosaicas, né? Então ele era ungido para estar ministrando naquele ano, ele sabia o que a profecia dizia, ele falou, não tem jeito, ele vai morrer por toda a nação. Versículo 52. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, eles tomavam um conselho para o matarem. Jesus, portanto, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali continuava com os seus discípulos. E estava próximo à Páscoa dos judeus. Está próximo, né? Foi na Semana Santa, a semana da Páscoa que aconteceu. Os últimos dias de Cristo na terra, a última ceia, crucificação, morte e ressurreição. Então, já está próximo, estava próximo à Páscoa dos judeus. E dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então, eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendessem. Vamos para o capítulo 12. (12) 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia. Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Vocês vê, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes o texto conta, depois explica. Então já foi falado antes, Maria, aquela que pegou um unguento, ungiu os pés de... Lembra? Foi falado no capítulo anterior sobre a ressurreição de Lázaro. Agora vai explicar como foi que Maria fez isso. Então Maria, tomando 1 libra de unguento, de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários era o salário de um ano. Judas falou, que desperdício, né? Por que não vendeu, ao invés de desperdiçar esse perfume? E aí a gente ajudaria os pobres? Versículo 6. Então, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Que coisa, hein? Judas é o que segurava a bolsa das ofertas. E ele é o que metia a mão na oferta do povo, para benefício próprio. Então ele não estava interessado que as pessoas dessem mais, e nesse caso, que Maria vendesse aquele perfume e desse o valor, porque através daquele valor os pobres seriam beneficiados, mas porque ele era ladrão e estava de olho no dinheiro dela, que seria colocado na bolsa. Terrível isso, hein? Terrível isso. Versículo 7. Disse, pois, Jesus, deixa sozinha. Para o dia do meu sepultamento o tem guardado. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro, porque por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, abençoado é o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E Jesus, tendo encontrado um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem, assentado sobre um potro de jumenta. Potro é filhote, um jumento novo, nunca montado antes. Versículo 16. Os seus discípulos, porém, a princípio, não entenderam essas coisas, mas, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que eles tinham feito essas coisas para ele. Então, não preciso nem ficar falando muito isso, porque tudo isso já foi falado nos outros evangelhos, né? Como eles encontraram esse jumentinho, enfim, João não está dando muitos detalhes aqui, mas nos outros evangelhos a gente já viu detalhes. Versículo 17. A multidão, pois, que estava com ele, quando chamou a Lázaro para fora da sepultura, testemunhava que ele o ressuscitara dos mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque eles tinham ouvido que ele fizera este milagre. Disseram, então, os fariseus entre si, percebeste que nada conseguis fazer? Eis que o mundo vai após ele. Os fariseus estavam muito preocupados mesmo, que todo mundo estava seguindo Jesus. Versículo 20. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, vieram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe veio e contou para André.
E novamente André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Então muita gente queria ver Jesus, aí intermediaram, né, chegaram até Filipe, para que Filipe falasse com Jesus. Aí Filipe foi lá e falou: ó, mestre, tem um monte de gente que quer te ver. Aí Jesus falou: chegou a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado. Versículo 24. Na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Olhe para mim, deixa eu te explicar isso aqui. Jesus ele dá um exemplo sobre como ganhamos a vida nele, através da agricultura. Assim como na agricultura, se um grão cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Ele está dando o exemplo seguinte: assim como uma semente é lançada na terra e precisa morrer para germinar, crescer e produzir frutos, nós também precisamos morrer para esse mundo. Seguir a Cristo envolve sacrifício pessoal, a exemplo do próprio Cristo e a sua morte de cruz. Então Jesus está falando: ó, tem um monte de gente querendo me ver, chegou a hora de ser glorificado, mas eu serei glorificado na morte de cruz, o meu sacrifício, dando a vida pelos outros. Então assim vai ser com vocês também. Quem amar a sua vida para esse mundo, para as coisas desse mundo, quiser viver para si, vai perder. Mas quem perder a vida para esse mundo, então vai ganhá-la. E vai ter uma recompensa. Seguir a Cristo exige sacrifício, abnegações, negar a si mesmo, falar bem de quem fala mal, orar por quem vos calunia e tantas outras coisas. Esses princípios estão lá na cartilha do cristão, Mateus 5 ao 7, o que um cristão deve fazer. Aí ele está dizendo o seguinte, versículo 26. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Então veja o versículo. Parte B, finalzinho. Se algum homem me servir, o Pai o honrará. Qual é o nosso compromisso desde o início do ano, desde o início dessa leitura? O nosso compromisso é com o texto e com o contexto, não com a instituição. O problema é o seguinte: às vezes as pessoas elas pegam um versículo com interesse próprio. Às vezes a igreja, a denominação, pega um versículo, pega uma palavra com interesse próprio também, para uma campanha, para dirigir pessoas a uma atitude, enfim. O meu compromisso aqui não é esse. Então, se eu pendurar nesse versículo aqui, ó, se alguém me servir, o Pai o honrará, uma campanha, muitas pessoas vão participar. Irmãos, tá vendo aqui? O texto diz: se alguém servir a Cristo, o Pai honrará. Sirva Ele com as suas ofertas e Deus vai te honrar. Sirva Ele dessa forma, sirva e vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Mas o que o contexto diz? Jesus está dizendo que o grão de trigo tem que cair na terra e morrer. Assim como nós vamos sacrificar a nossa vida para servir a Jesus. E se nós servimos a Ele, olha para a tela aí, a promessa é essa aqui, ó. Olha na tela, essa bolinha aqui, ó. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Essa é a promessa. Se algum homem me servir, o Pai o honrará. A promessa de Jesus é que, se alguém servi-lo aqui na terra, será honrado pelo Pai e estará onde Cristo estiver. Onde ele estaria em um tempo futuro, porque Jesus ainda estava ali com eles. Mas Jesus falou assim, ó, onde eu estiver, para onde eu vou. Então, essa promessa aqui, se alguém me servir, o Pai honrará, ultrapassa a vida terrena de um servo de Cristo. Essa promessa não tem relação com coisas nesta terra, a esta vida. Esta promessa tem relação ao destino eterno do servo. Jesus disse: onde eu estiver, ali estará o meu servo. E onde Jesus estará?
Onde Jesus está nesse momento? Vamos ver as respostas no próprio livro de João. João capítulo 7, versículo 34. Antes disso, Jesus já explicou o que ia acontecer, para onde ele iria. João capítulo 7, versículo 34. Ele falou assim, vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Jesus estava dizendo, eu estou no Pai, eu não sou daqui. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde ele irá que não o acharemos? Ele irá para os dispersos entre os gentios e ensinará os gentios? Que tipo de palavra é essa que ele disse, vós me buscareis e não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis vir. Então Jesus estava falando para aquele judeu o seguinte, onde eu estou, vocês não podem ir. Vocês não vão estar, vocês não me servem. Capítulo 13, João capítulo 13, versículo 3. E Jesus, sabendo que o Pai lhe entregará todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então Jesus ia para onde? Jesus ia para Deus. Por isso ele fala lá no capítulo 12. Para onde eu estiver, ali estará o meu servo. Eu vou para Deus, eu vou para lá. Quem me servir aqui vai ser honrado pelo Pai e vai estar lá comigo também. Quer mais uma referência? João 17, versículo 24. Mais uma referência, João 17, 24. Jesus, orando pelos seus, ele disse assim, Pai, eu desejo que onde estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha Jesus orando por nós, pelos seus servos. Pai, o que eu quero é que onde eu estou, porque eu estou em ti. Jesus está no Pai. Eu quero que eles estejam também. A última referência. Tudo isso vai estar no PDF que eu vou te mandar, tá? João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas mansões. Não é casinha não, não é apertamento não, mansões. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar, aleluia. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possa estar vós também. Isso me emociona. Sirva a Deus. Sirva a Ele aqui. Não com vistas às coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo Ele disse que também vai prover. Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. Mas sirva a Jesus, porque Ele disse, se alguém me servir, o Pai o honrará. E a honra é na mansão celestial. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. É para lá que a gente vai. Essa é a promessa de Jesus. Se pegarem esse versículo e falar para você outras coisas, aí você decide o que você faz com o ensino errado. Profundo isso. Muito profundo. Vamos voltar, né? João 12. Agora você já sabe o que quer dizer, se alguém me servir, o Pai honrará. João 12, versículo 27. Agora, a minha alma está perturbada, Jesus fala, né? E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para essa hora que eu vim. Jesus já começou a sentir angústia na alma, né? Porque ele sabia que ele ia morrer, né? Que ele ia passar pela morte de cruz, né? Ele falou, mas foi para isso que eu vim. Versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu dizendo, eu já o tenho glorificado e novamente o glorificarei.
A multidão, pois, que ali estava e que a ouvia, dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse, não veio essa voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, crucificado, todos os homens atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte ele havia de morrer, ele deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus disse-lhe, ainda por um pouco de tempo, a luz estará convosco. Andai, enquanto tendes luz, para que as trevas não venham sobre vós, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se, escondendo-se deles. Mas apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem tem acreditado em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, eles não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Ele cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com seus olhos, nem compreendam no seu coração e se convirtam e os cure. Eu já expliquei isso nas leituras anteriores, quando o porquê Jesus falava por parábolas. Isso a gente já falou já. Versículo 41. Essas coisas lhe disse Isaías quando ele viu a sua glória e dele falou. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga. Esse é o problema. Esse é o problema. A pessoa tem medo do líder religioso e não confessa a Cristo, não confessa a graça. A pessoa até já sabe a verdade, mas tem medo. Tem medo. Ó. Eles ficaram com medo de ser colocado para fora dos grupos, para fora da igreja. Esse é o problema. Versículo 43. Pois eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não, porque fulano vai deixar de falar comigo, fulano vai deixar de me seguir na rede social, vão falar mal de mim. Ai, se eu assumir que agora eu creio na graça, se eu assumir agora isso, ai, vão cortar dos grupos, vão... Você é adulto, você é maduro. Te importa o que agora? A glória dos homens ou a glória de Deus? Versículo 44. Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Conhece a verdade? Não tem problema não. No último dia vai ter julgamento. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento, quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo conforme me disse o Pai, assim eu digo. Vamos para o capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia e colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia.
Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Veja, por que Pedro disse isso? Deixa eu te dar um contexto aqui histórico. Por que Pedro falou isso? A prática de lavar os pés possuía uma longa tradição no Antigo Testamento. Vocês se lembram quando Abraão foi visitado pelo Senhor e 3 homens? 4 no total, mas um era o próprio Senhor. Vocês se lembram? Isso está lá em Gênesis 18. Eu vou mandar anotado para você no PDF. Vocês se lembram que quando Abraão viu aqueles homens, Abraão falou assim: venham, senhores, deixa eu lavar os seus pés e descansem um pouco aí debaixo dessa árvore. Era uma prática comum. Depois esses homens foram até Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês se lembram, isso está em Gênesis 19, que Ló fez a mesma coisa? Senhores, entrem na minha casa, deixa eu lavar os seus pés, fiquem aqui a noite toda. Isso era um princípio de humildade, onde o menor honraria o maior, o servo honraria um senhor. Por ter aquela pessoa como maior do que ela, então lavava os pés dela. Era um princípio de honra. Velho Testamento. Jesus, ele está mostrando para os discípulos o seguinte: eu estou lavando os seus pés para mostrar para vocês que agora não é como era no Velho Testamento, esse princípio da honra, que o servo, ele lava os pés do maior para honrar o maior e tal. Muito pelo contrário. Jesus, ele era o maior, mas ele mesmo estava se humilhando e lavando o pé dos menores, se igualando a todos. Ele se igualou a todos. A gente vê descaradamente, me desculpe a palavra, mas isso mexe comigo, alguns líderes religiosos pregando isso, ensinando para a igreja o princípio da honra, sentando no altar para que as pessoas lavem os pés deles. Eu vi isso um tempo desses dentro de um ginásio, um homem coach lavando os pés de um líder de uma igreja, honrando aquele, porque falou, foi esse homem que me ensinou o evangelho. Aí o líder daquela igreja sentou e o coach lavou os pés dele. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma distorção bíblica sem fim, sem fim. Veja comigo o que diz lá em Filipenses capítulo 2, olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Olha só o que disse de Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, no momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele se assemelha aos servos que faziam isso. Então, Jesus se faz semelhante a qualquer outro homem. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Voltando lá para João 13, versículo 7, respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Você não está entendendo agora, né, Pedro? Eu estou dando um exemplo aqui de humildade. Eu estou me igualando, eu estou mostrando que no meu reino ninguém é maior do que ninguém. Mas lá na frente vocês vão entender. E realmente lá na frente você vê que eles ensinam isso para as pessoas, essa humildade. Inclusive, existe uma carta que foi enviada aos Filipenses que fala sobre isso, acabei de ler isso com vocês. Então Pedro não queria deixar Jesus lavar os seus pés, porque Jesus era o maior ali. Mas Jesus desempenha essa tarefa e demonstra a sua humildade. Fala para Pedro, agora você não está entendendo, mas depois você vai entender. Disse-lhe Pedro, tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Você não vai ser igual a mim, você não vai ser um semelhante a mim, você vai estar fora do contexto aqui. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não lava só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer que se não lavar os pés eu estou fora? Então lava a mão e a cabeça.
Aí Jesus disse-lhe Jesus: aquele que se lavou não necessita lavar senão os pés, porque o mais já está tudo limpo. Vós já estáis limpo. Mas não todos, porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Agora vocês entenderam? Versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, ou seja, sirvam uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. Não é só saber, mas é praticar. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas para que possa se cumprir a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus usa aqui de uma expressão idiomática hebraica. O que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Por quê? Essa expressão significa o seguinte: o que come o pão comigo era uma pessoa íntima, indicava alguém que tinha relacionamento íntimo. Levantar o calcanhar era uma expressão que dizia: fui traído, é traição. Fulano levantou contra mim o calcanhar. Então Jesus soltou ali essa expressão para falar sobre Judas. Agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou ele. Na verdade, eu vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e testificou, dizendo: na verdade, eu vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidosos sobre quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro, portanto, acenou para ele, para perguntar quem era aquele quem ele falava. E, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? Jesus respondeu: ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado do pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que tu fazes, faz-o depressa. Ora, nem o homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso, porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus tinha lhe dito: compra as coisas que nos são necessárias para a festa, ou que desse algo aos pobres. Quando Jesus fala assim: ô Judas, o que você faz, vai lá e faz depressa. O que tu fazes, faz depressa. E o que Judas fazia? Judas era o que cuidava da bolsa, que comprava coisa para eles, atendia as necessidades dele, dos discípulos, alimentação e tal. Não é isso que é feito com as ofertas? E também ajudava os pobres. Então Jesus falou: o que tu fazes, faz depressa. Os discípulos acharam: será que Jesus mandou ele comprar alguma coisa para nós ou ajudar os pobres? Eles nem tinham entendido ainda. Versículo 30. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite. Portanto, tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e imediatamente o glorificará nele. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu também agora vos digo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também ameis uns aos outros. Por que um novo mandamento? Porque já existia o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Porém, Jesus traz um novo mandamento: amar o próximo não como a ti mesmo apenas, mas amar o próximo como Cristo amou. Como eu vos amei, ame o próximo. E como Cristo nos amou?
dando a própria vida, de forma incondicional, sem esperar receber nada em troca. Amou até os inimigos. Então, amar o próximo agora é muito mais profundo do que amar como a ti mesmo, mas é amar como Cristo amou. Isso aqui tem uma profundidade, esse mandamento de Cristo aqui, que só é uma pregação mesmo para poder explanar bem aqui esse texto. Versículo 35. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. Jesus já tinha prometido que tem uma mansão eterna para eles? Versículo 37. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade, eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes. Vamos para o capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. Não fica triste, eu estou falando que você não pode ir agora, mas depois você vai. E na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar uma mansão, vou preparar um lugar. Versículo 3. E quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possa estar também vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vê que Tomé ainda não estava entendendo. Qual é o caminho? Entra em que rua? É à direita ou à esquerda? Em que bairro? Onde o senhor vai? Jesus falou: não é isso que eu estou falando. Você já sabe o caminho para chegar até lá. O caminho sou eu. É através de mim. Eu vou salvar vocês. Eu vou vir buscar vocês. Eu sou o caminho. É através de mim que vocês vão chegar lá. Versículo 7. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, e quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja, deixa eu te explicar esse versículo aqui. Jesus está falando o seguinte: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. É uma condição. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja bem, orar em nome de Jesus é a forma de um cristão expressar um pedido alinhado com a vontade do Pai, com os propósitos do Pai. O pedido está alinhado. Isso não quer dizer que qualquer coisa que eu peça em nome de Jesus eu vou receber. Isso não quer dizer o seguinte, que tudo que você pedir, pode pedir o que você quiser, pede em nome de você quer esse carro? Em nome de Jesus eu vou ter esse carro. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte: tudo que pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Ou seja, isso quer dizer que a base para o pedido de um cristão tem que ser Cristo, tem que ser em nome de Jesus, atrelada à vontade, ao propósito de Deus. Eu vou te dar um exemplo para ficar claro aqui. Deixa eu ilustrar isso aqui para ficar claro. Veja bem, vamos supor que um funcionário chega até o patrão, o empresário, e faz um pedido ao patrão em nome do filho dele. Dependendo do pedido, o empresário, que conhece bem o seu filho,
saberá se realmente foi o filho que autorizou aquele funcionário a fazer aquele pedido ou não. O funcionário chega lá, o senhor fulano, eu estou aqui em nome do seu filho tal para pedir tal coisa. O pai conhece o filho. Foi meu filho que falou isso? Mas eu estava com meu filho ontem. Isso não está em meus pensamentos. Eu não penso isso para minha empresa. E aí o funcionário pega uma carta, um ofício, mas está aqui, ó. Está assinado aqui, ó. Aqui, ó. Foi no nome do seu filho, está aqui. Aí o pai vê, realmente é a assinatura do meu filho. E se ele está falando isso aqui, ele sabe o que é melhor para a nossa empresa também. Bom, eu e meu filho somos um, tá de acordo. Mas se não tiver o nome do filho e o pai conhece o filho, tudo já está resolvido na Santíssima Trindade, não concede não. Vai achando que é assim. Vai achando que o nome de Jesus foi dado para usar para qualquer coisa. Quer dizer que Jesus desce do céu, deixa sua glória de filho de Deus, assume a forma de homem, se humilha, se torna servo como os outros, lava o pé de todo mundo, é pregado numa cruz e deixa o nome dele. Fala, peça no meu nome coisas para glorificar a Deus. Eu morri na cruz para atender o seu pedido. Aí você vai lá, Deus, em nome de Jesus, me dá uma casa nova. Aí quer dizer que foi para isso que Jesus morreu na cruz? Ele desceu do céu, da sua glória, morreu na cruz para, Deus, em nome de Jesus, eu quero um carro zero. É para isso que Jesus morreu na cruz? Toma vergonha. Pelo amor de Deus, que tipo de cristão é você? Não faz isso não, gente. Cuidado com esse negócio aí. Faz isso não. Usa o nome de Jesus para fins com base no texto. Na palavra. Pastor, mas eu não posso pedir a Deus. Pode, você pode pedir saúde, disposição, ideia, força para trabalhar. Deus, me dá força. O Senhor disse que não deixaria faltar o pão de cada dia. Eu creio na provisão. Me ajuda, Senhor, para que eu tenha condição de comprar um carro melhor, para levar minha família para passear, para levar ao médico se precisar, para levar na igreja, para fazer uma viagem. Se assim for da tua vontade, Senhor, derrama sobre mim a tua misericórdia, a tua graça. É diferente o negócio aí. Não pensa você, vou colocar Deus na parede, eu vou orar em nome de Jesus, eu tenho que me dar. Cuidado. Vamos concluir a leitura aqui. Versículo 15. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que ele possa habitar convosco para sempre. Jesus está dizendo o seguinte, vocês não vão ter mais a minha presença física aqui, mas eu vou enviar um consolador para ficar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, como é isto e que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, iremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus prometeu que o Espírito Santo iria lembrá-los disso. Fiquem tranquilos, o Espírito Santo vai lembrar vocês. Por isso que eles foram inspirados pelo Espírito Santo e até escreveram, anos depois da morte de Cristo, as coisas que viveram com Cristo. Obra do Espírito Santo. Versículo 27. Eu deixo-vos, aliás, a paz. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Ouviste o que vos disse. Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, por eu ter dito, eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E agora eu vos digo, antes que aconteça,
para que quando acontecer, vós possais crer. Daqui em diante eu não falei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim, não tem domínio nenhum sobre mim, é eu que determino, chegou a minha hora, eu vou para a cruz, Jesus está falando. E eu não vou conversar muito com vocês mais, porque eu vou ser pego e vou ser levado. Versículo 31. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, desta forma eu faço. Levantai-vos e vamos daqui. Ponto. Vamos parar por aqui. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, na nossa sala de leitura. Um abraço de fé e força. Até amanhã. Tchau, tchau.